combustível da gente, né? Porque o contrário de alegria, eu acho que é desânimo. E desânimo é sempre uma tentação, né? Diante do tamanho dos problemas, diante das circunstâncias que a gente vive, é sempre uma tentação a gente acabar entregando os pontos para as circunstâncias, achando que não dá, que não vale a pena. A alegria que Deus dá para a gente, a alegria é a certeza da presença dEle. E por causa dEle, por causa da presença dEle, a gente sabe que vale a pena, a gente acaba encarando as dificuldades de outra maneira. Não quer dizer que as coisas não doam, não quer dizer que elas não machuquem, mas mesmo no meio das dificuldades, a gente experimenta a presença de Deus que renova, que fortalece o nosso coração. Sem esse combustível da alegria, eu acho que a gente vai se encolhendo diante da vida, a gente vai acabando se deixando contaminar pela tristeza. A Bíblia diz no Antigo Testamento que a tristeza é uma espécie de vício. Se você se acostuma com ela, daqui a pouco você só vê o que não está bom, você só vê o que não dá certo, você só lembra das coisas ruins e ela vai te dominando. Então a alegria preserva a gente de se tornar prisioneiro das coisas que não deram certo. A gente olha mais para frente, a gente vê o que está acontecendo de bom, a gente consegue reconhecer a presença de Deus, o que Ele está fazendo. Então a alegria, eu acho que é esse escudo que Deus nos dá para que a gente não se deixe abater pelas circunstâncias que não são favoráveis. Então, se a gente deixa essa alegria que vem de Deus morrer no coração da gente, a gente acaba se deixando vencer pelo desânimo e aí, meu amigo, tchau, né? A gente acaba ficando prisioneiro da tristeza e semeando tristeza ao redor da gente, semeando também esse cansaço de alma ao redor da gente. Não é para isso que nós somos chamados, então deixa o desânimo para lá. E existe uma confusão muito grande entre alegria e euforia, né? Essa coisa de acreditar que estar alegre necessariamente é você estar eufórico. E dentro dessa perspectiva, qual personagem bíblico a gente podia se inspirar de entender essa alegria, ainda que a gente passe pelos desafios da vida? Alegria não tem a ver com euforia, tem a ver com o barulho que você escuta, a música que está tocando, sei lá o que, se você acordou de bem, né, com a vida. Tomou um cafezinho bom. Exato, tomou um café, isso para mim é muito importante. Euforia tem tudo a ver com isso, alegria é outra coisa. Eu acho que uma pessoa que pode ensinar muito para a gente sobre alegria é Paulo. Existe uma carta de São Paulo que ele escreveu aos cristãos da cidade de Filipos, né? Carta de São Paulo aos Filipenses. Ela tem 4 capítulos, é uma carta muito curtinha, mas nesses 4 capítulos São Paulo fala 16 vezes de alegria. Então, para cada capítulo ele fala 4 vezes sobre alegria. E é interessante porque São Paulo escreveu essa carta de dentro de uma prisão. São Paulo estava esperando o julgamento, as perspectivas não eram boas, né? E ainda assim ele escreve uma carta para os cristãos filipenses que estavam muito preocupados com ele, que estavam desanimados com as perspectivas, e ele diz: olha, irmãos, alegrem-se sempre no Senhor, né? Então a impressão que a gente tem é que da parte dele, apesar dele estar muito limitado dentro de uma prisão, imagina, ele não tinha perdido a alegria de viver. Ele sabia porque ele estava lá, ele sabia que ele estava ali porque era fiel a Jesus, era fiel à missão dele, e ele sabia que isso valia muito a pena. Então, me parece que Paulo é um cara que ensina para a gente que as circunstâncias podem nos dar euforia, mas nem sempre nos dar alegria. Porque você pode, inclusive, estar cercado de coisas boas, mas se aqui dentro você está apagado, você está de mal com a vida, você está descrente, você não vai conseguir enxergar isso. Por outro lado, você pode estar em circunstâncias muito complicadas que te limitam muito. No caso dele era uma prisão, podia ser uma doença, podia ser desemprego, podia ser tanta coisa. E apesar de toda essa limitação, você pode saber que vale a pena continuar lutando, que Deus continua contando com você, que você conta com Ele, que nada disso vai deixar de dar fruto, alguma coisa boa Deus vai produzir por causa das tribulações que você vai vencendo com a ajuda dEle a cada dia. Quando você tem isso dentro, mesmo que a vida esteja te limitando, tem algo vivo aqui, tem algo acontecendo dentro. Isso é alegria e isso faz toda a diferença. Hoje na pregação o senhor partilhou sobre não adiantar a gente tomar remédio para dormir se a gente não tem paz e não consegue descansar.
E agora trazendo até um testemunho pessoal, eu vivi a depressão na minha vida por um tempo e tudo desencadeou depois que eu perdi o meu filho. Foi um processo muito difícil, mas essa alegria de continuar vivendo diante do Senhor com aquilo que Ele tem de propósito para a nossa vida, ainda que tenham as circunstâncias, foi crucial para que eu não sucumbisse à tristeza. E de fato, a tristeza ela pode se tornar um vício, da gente acordar todos os dias e achar que a vida é só isso. Dentro dessa perspectiva de lidar com as adversidades que a vida tem, afinal, a vida é isso, né? A gente precisa estar disposto a estar no campo de batalha com o suor no rosto, sangue nas mãos no bom sentido, né? De quem lutou. E dentro dessa perspectiva, uma pessoa que estiver assistindo hoje a gente aqui no nosso Ravcast, se ela estiver passando por uma situação como essa, que foi a situação que eu vivi 2023 inteira, como que ela poderia se inspirar dentro dessa realidade cristã da alegria para sair fazer esse movimento, né? A gente até costuma comentar dentro da terapia que é o movimento que gera vida. Você todo dia acorda, você toma café, você toma banho, você escova os dentes, para gerar essa consciência de vida. Como uma pessoa poderia se inspirar nesse sentido, né, da alegria cristã para voltar a viver de forma plena? É um caminho de cada um, né? Não tem fórmula. Eu acho que algumas coisas que a vida se encarrega de mostrar para a gente, né? Não tem fórmulas prontas que servem para todo mundo. Tem coisas que servem para outros e não servem para a gente. E é assim. Depois a gente não deve se culpar por estar se sentindo dessa ou daquela maneira, né? Sentimentos não são coisas que a gente planeja e que a gente consiga controlar muito. Sentimentos são respostas. Então, é claro que diante de uma perda de alguém que a gente ama, diante de um sonho que a gente tem que não deu certo, é natural que a nossa resposta, pelo menos a primeira, seja tristeza. Isso a gente é gente, né? Só que a grande questão ok, mas o que eu vou fazer com essa tristeza, né? O que ela vai fazer comigo? Bom, a tristeza ela tem um problema, quer dizer, ela tem vários, mas ela tem um problema junto com ela. Ela vem sempre acompanhada de uma impressão de que não vai acabar nunca. Que eu acho que é o grande problema de quem está em depressão. Depressão, seja a depressão que tem um estopim emocional, seja uma depressão que tem uma causa mais orgânica e que às vezes né? vai caminhando, né? A pessoa que está dentro, ela tem a impressão de que não vai sair daquilo nunca, não vai acabar nunca. E é uma das coisas que a gente tem que... Olha, peraí, eu estou passando por um momento difícil, está sendo muito complicado, não adianta eu me culpar por esse momento, não adianta eu me cobrar por esse momento, mas ele vai passar. Ele vai passar. Eu não tenho controle sobre esse momento. Quer dizer, não adianta eu achar que eu não podia estar sentindo isso, né? Mas com a ajuda de Deus ele vai passar. Eu acho que isso é a primeira coisa, né? Começar a puxar o fio da meada por aí, né? Deus está no controle. Pode ser que durante um tempo eu tenha que administrar o meu sofrimento, a minha dor, é o que eu tenho nas mãos hoje, mas eu não estou sozinho nessa, e com a ajuda de Deus eu vou começar a transformar essa etapa da minha vida doída, sofrida, em outra coisa. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa a tristeza, assim como as alegrias da nossa vida, não duram para sempre. A gente tem, não é que a gente tem, mas, rapaz, a gente tem que tentar lembrar, como você falou, que a vida é feita de tudo isso, né? É feita de momentos bons e é feita de momentos ruins. Eles vão chegar. As nossas reações, os nossos sentimentos vão ser os que forem precisos, né? Tristeza num primeiro momento, cansaço num primeiro momento, mas depois o que eu vou fazer com esses sentimentos? Bom, primeiro, eu entendo que não vai durar para sempre. Depois, com a ajuda de Deus, eu não vou me deixar envolver por isso, como se tudo na minha vida se resumisse a esse ponto que me dói, né? Então, começar a ter gratidão também pelas outras coisas, né? Na renovação a gente aprende que louvar a Deus é importante até nas horas complicadas, porque quando a gente louva a Deus, de alguma maneira é como se a gente estivesse dizendo: Senhor, está tudo muito ruim, mas eu sei que o Senhor está comigo.
Eu sei que o Senhor não esqueceu. Eu sei que eu vou sair dessa. Então, quando você louva a Deus, mesmo quando isso é difícil, e mesmo quando alguém pode pensar, você não tem motivos. Não, quando você louva a Deus, pelo menos porque você sabe que Ele está ali com você, você já está encontrando como é que a gente pode dizer? Você já está saindo do círculo vicioso da tristeza. Então, quem sabe um bom exercício para ajudar a gente não é exatamente esse. O que hoje me dá motivos para louvar a Deus? Eu tenho pessoas que estão me ajudando no meio da minha dor. Normalmente, quando a gente passa por um momento de depressão, pode ser que alguém não entenda, e pode ser que algumas pessoas vão embora, mas também tem gente que nos faz muito bem, tem gente que fica ali, tem gente que diz para a gente, olha, eu estou entendendo, eu sei que é assim, calma, e essas pessoas eu posso louvar a Deus por elas. Então já é uma maneira de sair da teia da tristeza. A tristeza é uma teia, se eu deixar, ela vai se embolando em mim. Se eu romper, aos pouquinhos eu vou encontrar um caminho. Então louvar a Deus me parece que é uma boa dica também para a hora difícil. Para a hora difícil. E dentro dessa realidade do louvor a Deus, pelo menos na minha experiência, eu tive o contrário. As pessoas enxergavam muito bem os motivos pelos quais eu acabei ficando na situação da depressão. Mas elas não enxergavam muito bem como eu poderia louvar a Deus com isso. Então eu tive que fazer esse caminho contrário. Porque muitas pessoas acabam falando, não, mas que motivo você tem para estar depressiva, né? Você tem família, você tem saúde, você tem isso, tem aquilo. Mas no meu caso foi o contrário, que motivo você tem para louvar o Senhor? E dentro dos louvores, né, que eu fiz ao Senhor ao longo desse período mais crítico, eu lembro de louvar o Senhor pela tristeza que um dia me faria a pessoa que Ele queria que eu fosse. Dentro da realidade que Ele queria me inserir. Óbvio, tem um caminho bem longo por aí. E em uma das vezes que eu fui me confessar durante esse período, teve um domingo que eu não consegui sair da cama. E, obviamente, né, como cristã católica, jamais deixaria de ir à missa. E eu não fui. E o meu marido, ele insistiu, mas eu não fui. Falei, eu não consigo sair, eu não consigo, e aquele chororô e tudo mais. E aí, quando eu fui me confessar, eu falei um monte de pecado, porque a gente não peca pouco. E o padre falou assim para mim, minha filha, de todos os pecados que você confessou, o mais grave é que você não foi à missa. Imediatamente minha cabeça já fez aquele julgamento. Mas eu sou fiel, eu vou sempre. Como assim você vai me julgar por isso? Como assim você vai dizer que isso é o mais crítico? E ele falou, é quando a gente precisa de cura que a gente vai atrás do médico. É quando a gente precisa de melhora que a gente vai atrás do médico. A gente não vai quando a gente está bem. Só no caso de Jesus, né? A gente não está ali com ele só quando a gente está bem. E fez todo sentido a perseverança para a gente manter essa alegria. Até porque quando a gente tem uma situação como essa de apagar a alegria de uma pessoa, a família inteira pode ser impactada. Pelo menos assim, a realidade que eu vivi foi a minha família inteira impactada por isso. E eu louvo ao Senhor por ter me dado motivos de louvor. Assim como Ele deve dar a você, que está assistindo a gente, também os motivos de louvor. E a depressão nesse sentido, né, com esse foco voltado para recuperar a alegria de dentro do coração, é que a gente não consegue olhar o todo. E voltar para a realidade é primordial. E qual é a nossa realidade? Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos pessoas dignas do amor de Deus. Ainda que a gente seja pecador, o Senhor nos ama. Ele nos quer próximo. E essa alegria precisa estar dos nossos corações, ainda que a gente não esteja eufórico. E, padre, a gente recebeu aqui um comentário de um irmão chamado Mauro, aqui no YouTube, que sofreu um acidente recente, pediu oração. E, Mauro, assim como nós vamos orar por você, vamos orar também por todos aqueles que vivem hoje esse tempo de redescobrir a alegria. Eu não vou dizer que esqueceram, eu vou dizer que vão redescobrir, porque em nome de Jesus a alegria vai voltar para o meu, para o seu coração. Aliás, vai voltar para o seu coração assim como um dia voltou para o meu, ainda em meio às dificuldades que a vida impôs. Amém? Isso aí. Deus não cobra da gente que a gente seja alegre, Ele dá alegria para a gente. E também tem essa, né? Senão parece que tudo vira uma cobrança, tudo vira tem que estar alegre. Meu Deus do céu, eu estou lascado, ainda tem que estar alegre. Não, não é que tem que estar alegre. Ele dá para a gente uma alegria que faz a gente enfrentar as coisas de um jeito melhor. Então, quando a gente fala da alegria do Senhor, não é uma cobrança para quem está no momento de prova. É para dizer, olha meu irmão, no meio dessa prova, Deus entende que a sua resposta primeira tenha sido a tristeza, o abatimento,
mas Ele quer te ajudar a redescobrir muitas coisas bonitas que não foram embora, mas que a tristeza talvez tenha apagado diante dos seus olhos. Ele quer ajudar você a ver que Ele estava lá e Ele está lá o tempo inteiro do seu lado. Então, não é uma cobrança, é uma redescoberta, como você disse, e Deus não cobra da gente, Ele dá para a gente a alegria que a gente precisa para viver e enfrentar, às vezes, a vida do jeitinho que ela está. Mas com Ele a gente consegue, com Ele a gente descobre o caminho certo de novo. Amém. Padre, eu gostaria que o senhor pudesse agora conduzir a mim e a todos que estão assistindo, os irmãos da equipe, agora em oração, pedindo que a gente possa redescobrir essa alegria, mesmo quando as adversidades acontecem e a gente acaba deixando ela escondida. Beleza, então convido os irmãos que estão com a gente pela internet para a gente orar junto um pouquinho, pedindo ao Pai do céu que ajude a cada um de nós a não perder a alegria de viver que Jesus nos trouxe. Jesus é o motivo da nossa alegria, Jesus é o motivo para a gente recomeçar, Jesus é o motivo para a gente não desistir de sonhos, de planos, de propósitos, porque Ele tem no coração dele algo para nós, ainda que os nossos planos, ainda que os nossos sonhos nem sempre deem certo. Nós te pedimos, Pai do céu, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor derrame no coração de cada irmão, de cada irmã que está conosco, a alegria do seu Espírito Santo. Todo aquele que estava abatido pela tristeza, todo aquele que tinha reagido com tristeza às provas, à cruz da vida, que possa agora começar a superá-la com a ajuda do Senhor. Que o Senhor pegue na mão de cada irmão e irmã que estava abatido pelo cansaço, pelo desânimo, e vá colocando cada um de pé novamente, e vá no seu abraço de amor, de bondade, renovando as forças, curando os corações, dando de novo a alegria que tinha se apagado. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo na hora da cruz e da prova, o Senhor tem mil maneiras de mostrar que está ao nosso lado. Que o nosso coração hoje perceba como o Senhor está mostrando o seu carinho, a sua preocupação por nós. Que o nosso coração não fique preso, não fique apegado às lembranças ruins, à situação que talvez faz a gente pensar que está tudo muito complicado. Que o nosso coração se apegue à fé, à certeza de que o Senhor é maior do que todos os nossos problemas. Pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus, renova o nosso interior, renova as forças da nossa alma, enche o nosso coração de vigor e da alegria que vem só do Senhor. Abençoa, Senhor, cada um de nós, cada irmão e irmã que está conosco nessa partilha e nesses dias de rio de água viva. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigada, Padre, pelo seu tempo. A gente tem mais pregação hoje, né? Tem, vamos lá, o pessoal está indo almoçar agora, caçar para o almoço, e daqui a pouco a gente volta com mais partilha da Palavra de Deus, louvor, missa, tem de tudo ainda hoje. Se você ainda está em casa, vem para cá, jovem, para a gente adorar um pouquinho ao Senhor junto, beleza? Amém. E antes da gente se despedir aqui, lembrando que nós estamos com a transmissão nas redes sociais, e esse ano com uma novidade, também transmitido pelo Instagram. E se você está aqui no RAV, que você também possa participar aí dessa grande onda, né, de evangelização nas redes sociais, postando a sua foto com a hashtag RAV 2024. Até mais, pessoal!